É uma própria violação, né, das desigualdade de direitos sociais em relação à efetivação dos direitos humanos. E sem acesso, né, você não ter a igualdade social, a igualdade também em outros campos, você não está tendo a plenitude dos direitos humanos. E com isso é uma violação. Né? Essa discrepância que há no Brasil, por exemplo, da pessoa que ganha menos ser 150 vezes menor do que o salário de quem ganha mais. Né? Há uma desigualdade social. Como uma sociedade pode se dizer justa e igualitária, né, que está preceituado isso na Constituição Federal, se nós temos de um lado uma pessoa que tem uma moradia digna e do outro uma pessoa que não tem assim. E vizinho a essa pessoa, como é a realidade de muitas cidades, você tem uma pessoa que está morando em um casebre sem acesso à água, sem acesso a saneamento básico, sem acesso à energia, ou seja, a questões básicas que poderiam dar uma qualidade de vida mínima. E se formos para o campo da educação, quando tiver, vai ser uma educação, né, pública, mas que não tem boa qualidade, enquanto que o outro pode ter esse acesso. Então você vai criar a desigualdade, ela vai ser a motriz de violações mesmo de direitos humanos. E esse é o nosso maior problema para atingir um equilíbrio maior de igualdade entre as pessoas, é a falta de distribuição de renda. A concentração de renda no Brasil é uma coisa brutal. Como ela falou, se você fizer na pirâmide, aí 5% tem mais bens de produção do que 95%, isso é brutal. E aí fere o direito, o acesso que um rico tem, a quantidade de direitos que um pobre não tem, é uma coisa que fere efetivamente. A liberdade de ir e vir, quando uma pessoa com salário mínimo consegue sair do seu bairro, nem passagem de ônibus no final de semana não tem para ir para um parque, para ir para um teatro, quer dizer, o acesso aos bens de produção, ao consumo, ao bem-estar, a uma vida mais digna, fica muito restrito. E isso se torna mais preponderante ainda quando você vai olhar, né, pelas questões, pelo viés de gênero e pelo viés racial. Né? Pegando aqui no caso do Brasil, você vai ter uma concentração de quem são essas pessoas que estão em situação de desigualdade, né? Que a maior concentração vai ser a população negra, né? E vai ter um índice maior também da pobreza, que a maior pobreza também é feminina, né? As mulheres, no caso, né, trabalham muito mais e ganham muito menos. Trabalham muito mais e ganham muito menos. Isso vai dar na pirâmide, né, dessa distribuição, um homem branco vai ganhar mais do que uma mulher branca, o homem negro ganha menos do que essa mulher branca e a mulher negra vai ganhar menos do que todos. Com certeza essa mulher negra, ela além de estar a trabalhar fora de casa, ainda tem todo o acúmulo de trabalho do trabalho doméstico. Então, quando faz esse recorte, né, essa discrepância, essa violação ainda se torna muito, muito maior. Eu acho que uma disciplina transdisciplinar que perpassa hoje, eu acho que não era o caso de ter especificamente uma disciplina de direitos humanos, mas que as crianças soubessem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá estão elencados todos os direitos que possibilitam o desenvolvimento integral de uma criança, que tivesse noções do Estatuto do Idoso, da igualdade racial, das questões de gênero, indígenas, negros. Quer dizer, isso um professor pode abordar dentro da matemática. Quando ele faz uma conta matemática, ele pode fazer com base nessa desigualdade salarial entre homens e mulheres. Existem estatísticas. Se o professor for um pouco consciente disso, ele vai usar a matemática para fazer isso. Quando comemorar o Dia do Índio, por exemplo, trabalhar a questão de como é que estão, né, a situação dos indígenas hoje, toda da história do povo indígena, por que a população indígena ainda tem todo o preconceito em relação à população indígena, por que ele não tem acesso ao território, que é uma questão sagrada, né?
para os índios. E aí trabalha a diversidade cultural, trabalha o desrespeito que tem, porque é que nós temos que, né, ter que ter esse respeito ao outro, né, do ver o outro, do enxergar o outro, dessa questão da alteridade. Então todos esses conteúdos podem ser trabalhados, né, como o Augustino falou, por essas várias disciplinas, em questão de uma redação, trabalhar um conteúdo desse e posteriormente, né, dependendo do curso, ter alguma disciplina específica de direitos humanos, como direitos humanos de comunicação, direitos humanos de mídia, ou mesmo no curso de direito, né, ter a disciplina de direitos humanos, porque vai trabalhar conteúdos específicos, né, para quem quer, no caso, se especializar. Mas entendendo que várias temáticas que nós temos hoje no dia a dia são questões de direitos humanos, como, por exemplo, a questão do trânsito. A falta de cidadania hoje no trânsito é brutal. O número de mortes que se tem é como se fosse uma guerra, né? O saldo de uma guerra do Vietnã que se morre no Brasil por ano no trânsito. E hoje nós temos todo o incentivo para as pessoas terem carro, que tem com dedução até de IPI, do imposto, né? E isso gera o quê? Pode gerar mais poluição, quer dizer, mais gente, mais conflito que vai ser ter nesse espaço, no espaço urbano, mais custo para a área de saúde, porque pode haver acidente, isso deságua na área de saúde, mais conflito no Poder Judiciário, porque vai ter as discussões do dia a dia. Então, né, todo esse conteúdo que se pode ser trabalhado, né, no dia a dia, porque direitos humanos faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que o problema mais grave ainda é na área da violência, seja ela doméstica, seja ela nas relações humanas. Nós temos conflitos que resultam em mortes, em muita morte, né? Na fase dos adultos, o DF, por exemplo, saiu agora semana passada a estatística. A disputa entre traficantes, a relação entre as pessoas adultas que resultam em morte, eu acho que é um dos problemas maiores ainda que nós vivemos. E o problema da violência doméstica, né? E quando a gente fala em violência doméstica, é o homem contra a mulher e o homem contra as crianças, que não tem. Por isso que hoje já tem uma lei que proíbe o uso da palmatória e tal, da palmada, né? Não é que isso gerou muita polêmica, mas é para radicalizar mesmo, para que as pessoas consigam descobrir outros métodos educativos que não sejam violentas, né? Que as relações proíbe-se, e hoje tem a Maria da Penha, a lei da Maria da Penha, que é radical e tem que ser radical para que a gente consiga refletir e criar outros parâmetros de relações humanas. É porque a violência ela ainda é utilizada, né, por diversos atores como forma de defesa do seu patrimônio. E você chega a se matar por quase tudo hoje, né? Pela defesa de quem tem, no caso da disputa da terra, né? Você tem os trabalhadores rurais com os grandes fazendeiros que ainda se faz uso do crime de pistolagem, de encomendar a morte daquele líder trabalhador rural para poder ter acesso àquela terra, para manutenção daquela terra. Você vai com a questão indígena, né? A disputa pelo território, né? Que os índios pleiteiam a demarcação do seu território, que seria um direito genuíno, já que quando os portugueses chegaram aqui, já eram donos dessas terras. Então, se vale também desse recurso. No meio urbano, assim, uma violência gratuita chega como forma de resolução, né? A violência se ela é utilizada como forma de resolução. E essa violência, em muitos casos, é o ato máximo, que é o assassinato, a morte, né? Como que hoje é também, no caso também da violência contra as mulheres, né? Isso, o número de mulheres que são assassinadas dentro, né, que é mais complicado ainda e mais desesperador também, porque seria no espaço de casa, um espaço que é tido como seguro para qualquer pessoa, né, tanto para homens quanto mulheres,
a casa seria um espaço seguro. E, no entanto, tem se demonstrado que nem sempre a casa lá é esse espaço seguro. Ela é um espaço onde se comete violência. E onde se comete violência contra as mulheres, principalmente contra as crianças, contra os idosos, e que precisa de um olhar especial do Estado para que se crie mecanismo de coibição e de assistência às vítimas, no caso de ter seu direito à vida violado, né? Sua integridade física e psicológica violada. Primeiro, no marco legal. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção de marcos, parâmetros legais, constitucionais e de leis. Começando pela Constituição, né? Artigo 5º, direitos sociais, no artigo 7º, 6º e 7º. Tem legislação específica da mulher, criança, idosos, pessoas com deficiência, Estatuto do Indígena, que vai sair um dia ainda, mas já tem mais. Estatuto da igualdade racial. Então, no marco legal, nós temos um avanço Ratificou, né, quase praticamente todas as convenções, participou de todo o ciclo de conferências, né, na década de 90 da ONU, reconheceu. Então, isso é uma grande conquista. Acho que outra também é a própria discussão de direitos humanos, né, na sociedade. Cada dia os grupos estarem crescendo de luta, né, pelo reconhecimento. E está debatendo, né? Você tem dentro das polícias ouvidorias que trabalham em questões de direitos humanos. Você tem dentro da Polícia Federal já um órgão específico de direitos humanos. Nas procuradorias, Ministério Público, todo ele tem o seu núcleo de defesa dos direitos da pessoa humana. No Executivo, você tem um ministério específico sobre direitos humanos. Então, a nível institucional também nós avançamos nas últimas décadas, desde a Constituição, muito fortemente. A nível da sociedade, você tem uma organização por segmento, mulheres, índios, negros, quilombolas, todos se organizando. Isso é avanço. O Estatuto da Criança foi criado a partir de uma mobilização da sociedade civil. A legislação relativa ao gênero foi criada a partir do movimento feminista. A Maria da Penha, foi a sugestão do movimento. Então, isso são avanços significativos. Qual é o problema ainda que nós temos? É a falta de implementação de políticas públicas por parte do Estado. Esse que tem que avançar, efetivamente. Isso implica numa mudança cultural, né? Na medida que a sociedade for exigindo, o governo também vai ter que dar ouvidos e vai ter que ir implementando, criando um mecanismo de proteção e de promoção dos direitos da pessoa humana. Então, eu acho que a gente está avançando bem, assim, esse quadro que a gente trouxe aqui para vocês, um pouco de muita violência, de muita violação de direitos humanos, ele é real, existe ainda. Mas quando a gente compara com algumas décadas para trás, nós avançamos muito. Nesse campo formal da institucionalidade, né, tivemos um grande avanço, né? Como o Agostinho ressaltou, a necessidade da implementação desse marco, dessa política ser colocada como prioridade, né? Tanto pelo Poder Executivo, né? De ser incorporada também né, no caso no âmbito do Poder Judiciário, dos operadores da Justiça, conhecer esse marco legal, ver essa diferença que é, ao tratar uma questão de direitos humanos, de uma questão que seja de uma disputa sobre propriedade, não se trata somente disso, ali está envolvido vidas, tem um marco diferenciado que precisa ser conhecido, né? Que isso ainda não está disseminado. E acho que hoje também um desafio é também acho que tem a sociedade brasileira, não só a sociedade brasileira, mas também acho que mundialmente passa por um momento, né, de uma visão conservadora de mundo. E isso tem tido um impacto em recuo ou de dificuldade de mais avanços nesse campo, né? Então, hoje, tendo como uma análise do poder legislativo, né, você tem um embate entre os ruralistas, né, a bancada fundamentalista, religiosa fundamentalista, que não quer que se avance, né, em pautas que hoje ainda não estão formalizadas
né, nessas lacunas legais, nessas lacunas, como por exemplo a própria questão da discussão do projeto de lei, né, que proíbe o uso da palmada como forma de educação, que está emperrado aqui por essa noção de que isso seria só do âmbito da família, que caberia à família, mas o Estado não teria que se manter, ou mesmo na questão do direito das mulheres, né, o direito pela decisão da interrupção da gravidez, de ter um interesse, né, da bancada fundamentalista religiosa de que isso não cabe às mulheres, mas sim ter que ser criminalizado, então passa por uma criminalização, é um outro problema que tem, né, dos defensores de direitos humanos, tá sendo criminalizados pela defesa de seus, né, pela defesa tanto do reconhecimento ou da defesa do que já está garantido em legislação ou em política pública. Então, seriam alguns desafios que nós temos enfrentado, mas olhando de 2 décadas para trás, os avanços são muitos. E manter esses avanços é um grande desafio hoje, né?